Reação. Decisão do Tribunal Superior de Justiça em suspender o toque de recolher em Cajuru, onde deu até uma briga aqui no programa. Essa situação praticamente derrubou a intenção de se implantar um modelo aqui em Araraquara. Parece que a coisa vai ser colocada aí na geladeira. Nas cidades onde a regra foi implantada e os menores não podiam circular pelas ruas após as 23 horas, sem a companhia dos pais, já existe reação. Em Cajuru, por exemplo, de onde saiu a medida, a média de 20 casos graves por mês envolvendo menores durante a noite, madrugada, o índice praticamente zerou, pelo menos na visão do pessoal do Conselho Tutelar. Em Fernandópolis, por exemplo, o próprio juiz falou com a imprensa para anunciar os números altamente positivos após a medida do toque de recolher. Foi isso que o juiz disse, Nancy? Exatamente. Em Fernandópolis, que foi uma das primeiras cidades do estado a instituir o toque de recolher para menores, isso aconteceu no ano de 2005. O autor da medida, o juiz Evandro Pelarim, da Vara da Infância e da Juventude, disse que além da queda em atos infracionais, a regra causou mudança de comportamento. Os pais estão mais presentes e os jovens também passaram a voltar para casa mais cedo. Isso foi o que ele afirmou. Quando chegou a Fernandópolis em 2005, ele disse que foi procurado por setores da sociedade que buscavam solução para o problema envolvendo os menores. Nas primeiras operações coordenadas por ele, ainda antes da criação do toque de recolher, grupos de 50 a 60 menores eram levados ao fórum após serem flagrados com bebidas alcoólicas. Desde que a medida foi colocada em prática, com restrições à circulação de menores após as 23 horas, ele afirma que a participação de adolescentes em atos infracionais caiu consideravelmente. A sociedade também se adaptou. Um dos exemplos citados por Pelarim é que casas noturnas que antes eram frequentadas livremente pelos adolescentes passaram a realizar festas mais cedo, das 19 até as 23 horas, exclusiva para os menores de 18 anos. Tá, então você vai realmente, né, adaptando. Agora, eu sinceramente defendo a tese de que o Tribunal de Justiça, os juízes que compõem o Tribunal de Justiça, deveriam ter ali assessores, né, e devem ter assessores, né, para fazer o seguinte: olha, antes da gente decidir, vamos fazer uma reunião aqui, é uma situação nova, isso vem acontecendo realmente, os meninos de 11, 12, 13 anos mudarem o comportamento por completo, saindo 11, meia-noite de casa para voltar 4, 5 horas da manhã, ao invés de promover a festa, como no meu tempo era mais cedo, tá certo? Não? Existiam lá as brincadeiras dançantes, começava às 6 da tarde e ia até 10, 11 da noite. Você ia embora para casa. Agora, por que começar às 11 da noite para acabar às 5 da manhã? Tá certo ou não? Então, a gente pergunta, será que de repente essa medida que foi adotada em Cajuru e vinha dando certo, em Fernandópolis, será que esse juiz que decidiu, ou esse tribunal que decidiu, não poderia ter enviado aqui para cidades? Vamos ver quantas cidades tem no estado de São Paulo, ou no Brasil, que estão fazendo isso. Vamos ver qual que está sendo o resultado. Agora, um juiz não ia mentir, né? Eu acho que ele tem, esse juiz de Fernandópolis, por exemplo, ele tem todo um estudo que vem acompanhando e que vem dando resultado. Então eu não sei, viu, Luiz? Sinceramente, me parece aí que, agora, veja só, antes de qualquer coisa, o Fernando tem lá a posição da Defensoria Pública. Agora, essa Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não sei para quem trabalha, se trabalha para o mocinho ou para o bandido. Sim, nunca soube para quem trabalha essa Defensoria Pública. Você tem os detalhes por aí, Fernando? Tem sim. Para o coordenador do Núcleo Especializado em Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado, o Diego Vale de Medeiros, ações para garantir a segurança dos menores não podem ferir direitos. O correto é atuar na implantação de políticas de fortalecimento do convívio familiar, seja por meio da educação ou da assistência social. De acordo com Medeiros, o ECA prevê em seu artigo 149 que juízes tenham autonomia para disciplinar a permanência de menores em eventos como estádios, bailes, boates, etc. Segundo ele, essa mesma previsão do ECA vem sendo usada por juízes para embasar portarias de toques de recolher, o que, para a Defensoria, é considerado ilegal. No caso de Barretos, a restrição de horário aos menores se deu após lei aprovada pela Câmara, o que também é irregular, segundo o defensor público. Como envolve questão constitucional, somente o Legislativo Federal poderia criar esse tipo de regra. Tá aí, portanto. Então, essa visão é da Defensoria. Até um defensor público de São Paulo, outro dia, parece que abusou das suas prerrogativas em um vagão do metrô, né? E acabou sofrendo aí uma situação que realmente era bastante constrangedora. Agora, sinceramente, nos parece que tudo vem ao encontro daquilo que o cidadão
acabou se manifestando na discussão que tivemos ontem aqui, eu, Luiz e a Nancy. O cidadão disse: Madalena, você está enganado, o Luiz tem razão. É que no seu tempo, quando você era meninão, eu também tenho mais ou menos sua idade, a gente com 12, 13 anos andava de calça curta. Nós éramos moleque, não. Tínhamos pensamento de crianças ainda. Agora mudou muito, tá certo? Tudo que você recebe pela internet, tudo que você recebe pela televisão, o mundo é outro, tá certo? Então, eu acho que os meninos têm sim condições de andarem à noite, de terem maior liberdade, porque estão bem informados. Mas ele conclui dizendo: mas eu também acho que eles deviam responder pelos seus crimes. Eu acho que matou com chave de ouro, viu? Eu não sei se matou, não. Acho que ele compreendeu, na verdade, que não dá para comparar o mundo de hoje com o mundo de 30, 40 anos atrás, né? É outra realidade, outra situação, outros elementos nessa sociedade, né? Antigamente, a gente saía mais cedo, claro, né? Nós tínhamos, né, um país onde, por exemplo, não tinha uma questão do transporte, então você realmente tinha que ir mais cedo, até por uma questão logística. Existem todos esses fatores que vão mudando comportamentos, né? É inevitável essa relação. Agora, essa argumentação, e quanto à questão dos deveres, mas o menor tem os seus deveres. Ele é obrigado, por exemplo, a ir para a escola, tem uma série de deveres, só não responde pelos seus crimes, mas essa é uma outra discussão que eu acho que dá para fazer independentemente do toque de que recolheu ou não. Essa é uma outra questão. Agora, sobre o comentário que foi feito por esse juiz avaliando a questão lá em Fernandópolis, né, dizendo que o toque de recolher deu certo lá, a conclusão que ele chega é o seguinte: os pais estão mais presentes e os jovens também passaram a voltar para casa mais cedo. Isso é uma questão de percepção, não tem um indicador que fale, teve menos crime, teve menos envolvimento com drogas. Isso é uma questão de percepção, não necessariamente também é tão concreta assim. E outro, diz que foram flagrados 50, 60 menores após serem flagrados com bebidas alcoólicas. Haja o toque de recolher ou não, se você flagrar um menor com bebida alcoólica, ele vai ser recolhido. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o toque de recolher. Então, na verdade, o que acontece aqui é uma observação melhor da situação, mas não necessariamente ligada à questão do ir e vir, as leis que coíbem isso já existem. Já existem, dizer, isso que a gente falava ontem. É proibido para o menor de 18 anos, por exemplo, frequentar qualquer tipo de casa noturna. Já está no ECA. Que funcione a partir das 10 da noite, né? Quer dizer, tudo isso já é proibido. O que falta é a fiscalização, é realmente estrutura. O que eu sei onde o pessoal está se baseando, né? Porque o grande problema está nos meninos que de repente frequentam praças públicas, tá certo? Praças como era a Praça das Bandeiras aqui em Araraquara, onde essa molecada não vai em lugar nenhum, eles não vão em clubes, eles não vão em bailes. Eles simplesmente ficam nas ruas consumindo drogas. Então, é esse movimento que o pessoal... Agora, você não pode coibir. Você não está num clube, você não está num lugar nenhum. Então, quer dizer, no clube não pode, mas na rua pode. Não, mas é uma incoerência. Consumindo, né, a droga, você pode abordar sim, mas encaminhar. Acontece que é difícil você pegar ele consumindo a droga. Não, não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil assim. Isso pode acontecer às 2 da manhã e às 8 da noite. Dentro do clube não pode. Tá certo ou não? Agora, na rua pode. Você percebe a incoerência de uma porque situação? na rua, estar na rua, não necessariamente você está incorrendo em algum crime. Eu estou e no na clube rua. também não está. Mas no clube, a presença de menor é considerado pelo Estatuto da Criança então, ilegal. Tá. É uma incoerência. Não é incoerência. Você está privando o menor da vida no clube. Que você vai no clube pior pra quê? ainda. Não é pior, não. Eu acho que está correto. Você proibir realmente a presença de menor nos clubes, né, depois de determinados horários. E eu acho que está errado. Agora, na rua, não necessariamente você está fazendo coisa ruim. Agora, foi localizado, né? E os juízes que, logicamente, aprovaram isso aí, porque eles trabalharam com a justiça da infância, né? E devem ter muitas situações exatamente essa. Olha, não são só de nenhum clube, não frequentam bares e tal, mas eles estão nas ruas. E em São Paulo, por exemplo, o grande problema da presença de menores, dos cruzamentos, pegando dinheiro, inclusive para poder comprar droga. Então você passar, por exemplo, um cruzamento ali da Paulista com a Augusta, então ali, de repente você via ali 7, 8 meninos menores de idade disputando ali uma questão para poder comprar as drogas, tá certo? Aí você vai dizer, não, mas é um problema social. Aí eu pergunto, muitos deles tinham casas, muitos deles tinham locais para morar, tinham pais, mas simplesmente desafiavam sabendo que iam conseguir alguns para poder consumir, depois das 10, 11 da noite. Você percebe? Então a coisa realmente é muito séria. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado para trabalhar com essas questões, nos dois lados. Viu? Quem impõe regras e quem, logicamente, analisa e, logicamente, considera essas regras excessivas ou não. Eu acho que nós já temos boas regras, né? Que a gente não tem a capacidade de fazer
cumprir o que já está escrito, né? A proibição ou a indicação da não presença de menores em clubes, agora essa lei da questão do consumo, né? Proibindo realmente, praticamente proibindo a presença de menores nos bares, né? Dando responsabilidade ao proprietário das lanchonetes. Então eu acho que as leis existem, elas precisam ser cumpridas e respeitadas, né? A partir do momento em que todas as leis forem cumpridas, houver a fiscalização e mesmo assim a gente não chegar a nenhum resultado, aí sim a gente pode começar a discutir uma outra necessidade. Enquanto as que existem não forem respeitadas, essa questão de privar a liberdade, para mim, está fora de cogitação.